Olá para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. A gente tem falado muito sobre as rádios dos anos 80, 90 e já que estamos nessa vibe, né, de nostalgia, falando do que havia nessa época, das músicas e tudo mais, tem uma coisa que a gente está esquecendo de falar, mas que hoje a gente vai comentar bastante. Olha só, nos anos 80, além de a gente ter rádios incríveis e ter músicas fantásticas, você já parou para pensar nos aparelhos que o pessoal utilizava para ouvir tudo isso? É isso que a gente vai falar no nosso episódio de hoje. E vou começar falando de algumas marcas, né? E vou começar falando já da mais conceituada, da marca mais top. Hoje tem muita gente que coleciona esses equipamentos antigos aí dos anos 70, 80, que restaura esses equipamentos. Existe um comércio até relativamente forte de equipamentos dessa época, de eletrônicas especializadas em revisar esses equipamentos, em fazer a manutenção, e ainda é possível encontrar, embora com valores assim relativamente elevados, equipamentos dessa época em bom estado de conservação. Existe todo um comércio, muitos grupos no Facebook e em outras redes sociais dedicados a justamente comercializar esses aparelhos. Eu faço parte de alguns desses grupos e, pela minha observação, eu nunca tive um aparelho dessa marca, mas eu percebo a valorização que a galera bastante entendida do assunto faz em torno da marca Marantz. Os equipamentos da Marantz são realmente muito bonitos. Eu já vi vários nesses grupos onde o pessoal comercializa, né, os aparelhos, e vou mostrar aí para você um pouquinho do que é esse aparelho. O receiver deles mais famoso é esse modelo aí, ou modelos similares a esse. Eles também fabricavam tape decks e outros equipamentos de áudio que nessa época, final dos anos 70, 80, eram modulares. Os equipamentos de áudio eram totalmente modulares, eram módulos mesmo. Um módulo que era o amplificador, um módulo que era o tuner, que era o sintonizador de rádio. Em alguns casos, esses dois módulos, o amplificador e o tuner, se juntavam num único módulo, formando um módulo chamado receiver, que é amplificador e rádio no mesmo equipamento. Aí vinha o tape deck, que era um módulo separado. Opcionalmente poderia se colocar um equalizador, que também era um módulo separado, e o toca-discos, que era aí mais um módulo que você podia adicionar ao equipamento. Existiam, claro, outros, mas esses eram os principais, os mais comuns do uso doméstico, né? A marca Marantz, ela foi fundada em 1953 em Nova York, mas hoje ela não é mais americana, ela está no Japão já há algum tempo. E ela ainda existe, sim, ainda produz receivers. Eu dei uma olhada rápida na internet e vi que os equipamentos novos da Marantz, principalmente receivers, estão custando aí na faixa de R$15 mil ou mais o equipamento, né? Um receiver, que é amplificador e rádio junto. Imagina a valorização que essa marca tem, principalmente sobre o aspecto qualidade. Os comentários dos equipamentos dessa marca são incríveis. E, me desculpem os mais novos, era isso que a gente utilizava nos anos 80 para ouvir as incríveis músicas dos anos 80. É claro que hoje, na atualidade, existem equipamentos de som incríveis, né? Eu não estou desmerecendo a evolução tecnológica que houve em torno desses equipamentos. Mas na época, o som padrão doméstico realmente tinha um nível de qualidade superior que o som padrão doméstico de hoje. Os equipamentos que hoje as pessoas têm em suas casas para ouvir música, né, ou para conectar na televisão, os home theaters e os mini system, micro system e coisas do tipo, né, não tem o mesmo nível de potência, qualidade que esses mais antigos. Claro, você encontra equipamentos até superiores que esses que eu estou falando lá dos anos 80, mas são equipamentos diferentes hoje para um outro nível de usuários, numa outra gama de preços, né? Atende a um outro público. Vamos falar um pouco mais sobre essas marcas? Agora eu vou falar de algumas brasileiras que foram extremamente famosas. Olha só essa aí.
Eu acho que o pessoal que é das antigas, todo mundo já viu algum equipamento da marca Gradiente. A fábrica da Gradiente ainda existe hoje, tá? Mas fabrica equipamentos diferentes. Na época dos sons modulares, lá nos anos 80, aliás, a Gradiente vem de bem mais tempo, ela foi fundada em 1964, é brasileira, foi fundada em Manaus e vendeu muitos equipamentos ali no final dos anos 70, início dos anos 80, nesse conceito de equipamentos modulares. Houve várias séries de equipamentos incríveis. A série S96, por exemplo, era uma das mais famosas. Depois tinha a série S126, da qual eu tive um receiver e também um tape deck. E as caixas de som tinham uma qualidade absolutamente incrível. E é uma marca nacional que disputava, de certa forma, esse mercado com muita competência nessa época aí dos anos 80. A Gradiente tinha uma série de equipamentos que iam desde o uso doméstico até módulos de potência que o pessoal utilizava nas danceterias da época. Nos anos 80, quem é de São Bento do Sul lembra da Becos, por exemplo, que era uma empresa de som e luzes que ainda existe na atualidade e que tocava lá no Bandeirantes as promoções com som mecânico e utilizava nessa época dos anos 80 praticamente todos os equipamentos da linha profissional da Gradiente. Módulos de potência, mixers, tape decks e uma série de aparatos equalizadores e tudo mais que a marca oferecia. Isso hoje não existe mais, a Gradiente atua agora em equipamentos mais de ataque, equipamentos portáteis, mini-system, esse tipo de coisa. Mas na época dos anos 80 a empresa era gigante, tinha realmente uma fatia enorme de mercado e competia com outras grandes marcas concorrentes e acabou até comprando a concorrência, eu já vou falar na sequência. O interessante é que nessa época dos sons modulares, os sons eram grandes, ocupavam um espaço de destaque na sala da casa das pessoas, né? Porque as caixas de som eram grandes, o aparelho todo é grande, né? Olha aí nas imagens. Eram aparelhos assim que ocupavam bastante espaço, que realmente tinham um destaque na residência da pessoa. O pessoal na época, né, tinha assim um gosto por ter esse tipo de equipamento. E para que se utilizava todos esses recursos, né? As pessoas utilizavam para ouvir rádio, principalmente para ouvir disco, para ouvir fita cassete. Já no caso da fita cassete, né, a maioria dos usuários utilizava para gravar fitas cassete. Na época, né, a gente já comentou muito isso aqui, era muito difícil obter músicas novas. Você podia comprar o disco novo da sua banda preferida, por exemplo, mas o disco era algo caro para se comprar. Então, às vezes, as pessoas compravam um disco ou outro, né? Aí o teu vizinho comprava um diferente do que você tem, se emprestava, gravava. E também o pessoal gostava de ouvir música no carro, né? Então, como vai levar a música para o carro? O disco não dava, mas no carro tinha o toca-fitas. Então, gravava, às vezes, as suas coletâneas usando um tape deck no som de casa para ouvir no carro, né? Ou para gravar aquele disco que você emprestou do vizinho, do parente, para você também ter essas músicas. Fazia aquele troca-troca de músicas. E muitas vezes as pessoas que tinham em suas cidades uma rádio FM que pegava com boa qualidade, utilizavam, claro, gravar do próprio rádio. Utilizavam o receiver conectado ao tape deck e faziam a gravação das músicas que tocavam na rádio. Eu já comentei que haviam rádios que tinham programas, inclusive, dedicados especialmente a fazer, a proporcionar para as pessoas a possibilidade de gravar as músicas. Um deles era o Fazendo Fita, da Caiobá FM em Curitiba, uns que eu lembro agora, e que fazia justamente isso. Tocava exatamente as músicas para a pessoa gravar um lado de uma fita cassete que durava 30 minutos. Né? A maioria das fitas cassete na época eram de 60 minutos, 30 a cada lado. Tinha com outras minutagens também, mas a de 60 era, eu acredito, a mais comum. Vamos dar uma olhadinha numa outra marca brasileira que é muito boa e eu conheci alguns equipamentos, não cheguei a ser dono de um equipamento dessa marca, mas cheguei a utilizar em locais que eu trabalhei e realmente tinha uma qualidade também impressionante.
Uma outra marca muito legal é a Polivox, essa que eu estava falando. A Polivox foi por muito tempo uma das principais concorrentes da Gradiente. Ela foi fundada em 1967, também em Manaus, na Zona Franca de Manaus, e fazia equipamentos similares ao que a Gradiente fazia. Tape decks, receivers com alta potência e qualidade, receivers com equalizador incorporado, amplificadores, enfim, tinha uma série de equipamentos modulares também, como predominava no mercado na época esses equipamentos de som modulares, como a gente falou. Então a Polivox era uma empresa voltada mais para a parte de som doméstico, né? Não competia tanto com a linha profissional da Gradiente, com a linha para utilização em danceterias e tal, mas também tinha equipamentos de uso doméstico de extrema qualidade. Eu tive contato, utilizei em locais que trabalhei alguns equipamentos da Polivox e realmente tinha uma qualidade muito boa. Em 1979, a Gradiente comprou a Polivox e a Polivox passou a fazer parte, né, a pertencer para sua principal concorrente. Em 2007, a Polivox reapareceu no mercado. 2017, reapareceu no mercado com alguns equipamentos mais simples, mais voltados para o mercado de hoje. Aquelas caixinhas de som Bluetooth, né? Se você procurar nas lojas aí de departamento, você vai encontrar facilmente essas caixinhas de som que agora são vendidas com a marca Polivox. Apesar dessa marca ainda existir, estar de volta no mercado, ela não é mais, né, não fabrica mais aquela linha de equipamentos lá dos anos 80. É outro conceito, é outra coisa, ok? E tem mais uma marca brasileira que tinha também um pé na área profissional, no som profissional, e outro pé no som doméstico, mas era mais forte no profissional, que é a marca Quasar. Vamos dar uma olhadinha nos equipamentos dessa marca? Olha só que interessante o design dessa marca. Pois é, a marca Quasar, que também é brasileira, embora exista uma empresa, uma marca Quasar nos Estados Unidos, que é ligada ao grupo Panasonic, e também uma marca Quasar na Inglaterra, que são três marcas independentes, apesar de ter um nome igual, não havia uma ligação entre elas. Inclusive a Quasar sempre se orgulhou de dizer abertamente que a sua tecnologia era totalmente própria, que não fazia como Gradiente, Polivox e outras marcas importantes daquela época, que faziam normalmente parceria com marcas internacionais para determinados componentes, tecnologias e designs de circuitos. A Quasar tinha um desenvolvimento próprio, se orgulhava muito disso, e tinha um design totalmente diferente dos demais equipamentos do mercado. Por quê? Porque à frente da Quasar havia um engenheiro russo, e ele se orgulhava de utilizar um design russo nos seus equipamentos, principalmente as primeiras linhas da marca Quasar. Por isso os equipamentos tinham um design assim bem diferente e inclusive um design bem bacana, bem bonito, bem interessante e que diferencia totalmente os equipamentos dessa marca dos demais. Não segue nenhuma semelhança em relação a padrões. A marca Quasar tinha alguns equipamentos de uso doméstico, como os outros, né, onde competia aí com Polivox e Gradiente, mas também tinha equipamentos na linha profissional, mixer, módulos de potência e tal. Eu vi também nessa época aí dos anos 80, do início dos anos 80, danceterias aqui da nossa região, utilizando parte de equipamentos da Quasar no seu arsenal de equipamentos. Então era uma marca que também tinha uma certa importância, talvez não tinha um mercado tão grande como o Gradiente, mas também é uma marca bastante lembrada, principalmente pela qualidade dos seus equipamentos, pelo nível de qualidade. Geralmente essas marcas que tinham um pé na área profissional também se diferenciavam nessa questão da qualidade superior dos equipamentos. Ok?
Bem, essas são as marcas, tem muitas outras, né? Você pode lembrar aí de CCE, Sharp, Philips, que também tinham equipamentos modulares nessa época dos anos 80, por aí. Mas essas que eu destaquei hoje são as marcas que, como eu disse, nesses grupos especializados em equipamentos dessa época, que tem assim um maior destaque em termos hoje ainda de comércios, equipamentos preservados e no conceito dos comentários dos especialistas dessa área, ok? Claro, você é livre para discordar ou para lembrar de alguma outra marca que eu tenha esquecido aqui, que tem qualidade também, haviam logicamente outras, mas essas hoje vieram aqui para, no nosso episódio, ilustrar o que essa galera usava nos anos 80 para ouvir música em suas casas, ok? Gostou do episódio de hoje? Comente aí abaixo o que você achou, por favor, dê o like, isso ajuda o canal. E se você quiser dar aquela ajuda mesmo, compartilhe o nosso episódio nas suas redes sociais. Isso vai fazer com que mais pessoas conheçam o nosso canal e assim o nosso canal vai experimentar um maior crescimento. Ok? Grande abraço, até o próximo episódio. Tchau!